Agora nós vamos aprender como extrair a raiz quadrada exata, tá bom? Isso quer dizer que não dá número quebrado. Raiz quadrada são números inteiros. Então esse método que eu vou ensinar para vocês, ele é bem prático. Então vocês vão precisar do auxílio de uma tabela. Por exemplo aqui, essa tabela que eu já coloquei para vocês aí na nossa aula, tá bom? Então eu coloquei aqui a raiz quadrada de 1 igual a 1, porque 1 ao quadrado é igual a 1. Então eu fiz ela até 10, a raiz quadrada de 100, tá bom? Então vocês podem copiar no papel do jeito que eu estou fazendo. E com o auxílio dela a gente vai encontrar a raiz quadrada de qualquer número exato. Ok? Então vamos lá, no nosso exemplo nós temos a raiz quadrada de 225. Então olha só. Então no nosso caso aqui, não importa quantos números nós vamos ter aqui dentro do radicando. Da direita para a esquerda vocês vão sempre cortar 2. Estou cortando 2, estou separando 2. Desse lado esquerdo eu tenho 2, desse outro lado ficou 25. Então do lado esquerdo, o nosso primeiro valor vai ser a raiz aproximada desse valor. Essa raiz aproximada, como eu falei, vai ser sempre números inteiros. Então a aproximação vai ser sempre antes e não depois. Então, por exemplo, aqui, a gente vai lá para a nossa tabelinha. Então observem aqui. Raiz quadrada de 2. Ah, mas não tem. Então pega aproximada. Ó. Então nós temos a raiz quadrada de 1, a raiz quadrada de 4. Eu disse que nunca pode ser depois. Então eu vou pegar a raiz quadrada de 1, a antes. Raiz quadrada de 1 é 1. Então esse é o nosso primeiro algarismo. Da onde que ele foi tirado? Da raiz aproximada de 2. Aí passa para o outro lado, 25. Para encontrar o 5, eu já passo para a potência. Então eu vou observar que número elevado ao quadrado deu 25. Aí vamos agora para a nossa tabelinha de novo e observar onde deu 25 aqui, ó. Ah, foi 5 ao quadrado. Então 5 ao quadrado que deu 25. Então o próximo número é o 5. Aí coloca o 5. Pronto. Resolvemos a nossa questão. Simples, fácil. Vocês só precisam praticar. Mais um exemplo, letra B. Raiz quadrada de 324. Então da direita para a esquerda, a gente corta 2. Acha a raiz aproximada do número que fica à esquerda. Então, vai na nossa tabelinha. Nós temos a raiz quadrada de 1 e a raiz quadrada de 4. Como eu falei para vocês, não tem raiz quadrada de 3. Mas o 4 fica mais próximo de 3. Não é a regra, eu tenho que sempre colocar a raiz anterior. É aproximada abaixo. Então aqui também vai valer 1. Ó. Raiz quadrada de 1 é igual a 1. Então coloca 1. À direita nós temos o 24. Então para o 24 eu vou olhar agora o último algarismo. Terminado em 4. Que número elevado ao quadrado termina em 4. Então nós temos primeiro aqui o 2, ó. Observe que 2 ao quadrado é 4. Só que, diferente do 5, todo número, ó, nós vamos ter sempre dois números terminados em 4. Ó. Um aqui e lá no 8, ó. 8,64. Então nós temos essas duas possibilidades. Ou vai ser o 8, ou vai ser o 2. O único que nós vamos ter uma possibilidade é só para o 5. Professor, então como fazer agora isso? Então a gente vai testar. Para fazer o teste, a gente coloca o número, por exemplo, coloca o 2, eu vou testar primeiro, e multiplica ele pelo próprio número, porque é uma raiz quadrada. 2 vezes 2 dá 4, 1 vezes 2 dá 2,
Uma vez 2 dá 2, e uma vez 1 dá 1. 4, 4, 144. Só que o nosso número é 324. Então, a vantagem desse teste é que eu não preciso fazer com outro número, tá bom? Porque eu só tenho duas possibilidades. Então, se não é o 2, só pode ser o 8, tá bom? Eu vou testar ele aqui, mas não precisa, tá bom? Eu vou testar aqui ele só para provar que esse valor está correto. Então vamos apagar aqui e vamos fazer o teste com 18. 18 vezes 18. 8 vezes 8 dá 64, vai 6. 1 vezes 8 dá 8. 9, 10, 14. 1 vezes 8 dá 8. E 1 vezes 1 dá 1. Baixo 4. 8, 9, 10, 12. Vai 1. 324. Então agora bateu com o nosso resultado. Como eu falei para vocês, não precisa fazer o teste. Tá bom? Para ser mais rápido, faz com. Se deu resultado, ótimo. Se não deu, tu muda para o outro. Ok. Mais um exemplo. Nós temos aqui a raiz quadrada de 4.624. Nós temos agora 4 dígitos. Como eu falei para vocês, não importa quantos dígitos nós temos. A regra é da direita para a esquerda, cortar 2 números. Separa aqui 46 e 24. Então, do lado esquerdo tem um 46. Eu vou ver a raiz aproximada de 46. Ó. Se vocês observarem aqui, eu tenho 36 e 49. 49 já passa de 46. Então eu vou pegar a raiz aproximada. A raiz aproximada abaixo de 46 é o 36, que é 6. Então a gente já encontrou o nosso primeiro número, 6. Deste outro lado, 24. A gente vai encontrar um terminado em 4. A gente já viu, acabou de ver. Ó, ou é o 2, que termina em 4. Terminado em 4. Ou é o 2, ou é o 8. Então, da mesma forma, a gente vai fazer o teste. Ó. A gente pode fazer com 2, se não der, a gente coloca o 8. Então, vamos lá. O primeiro teste que a gente vai fazer aqui é com 2. Teste. Então, pega 6 e coloca o segundo número, que é 2. Então, multiplica 62 vezes 62. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 6 dá 12. 2 vezes 6 dá 12. Vai 1. 6 vezes 6 é 36. 37. Então, aqui nós vamos ter 4. 4. 8. 3.844. Então, não é o 2. Como eu falei para vocês, não precisa fazer o outro teste. Se não é o 2, vai ser o 8. Só tem essas duas opções. Então, logo, a raiz quadrada de 4.624 é 68. Gente, eu vou fazer o teste, mas não é obrigatório, tá bom? Vocês podem fazer também. Ah, poxa, será que essa regra funciona mesmo? Então, faz o teste só para confirmar se realmente dá certo. Então vamos agora colocar aqui no lugar do 2 o 8. Então vamos colocar 68 vezes 68. 8 vezes 8 dá 64. Vai 6. 6 vezes 8 dá 48. 48 com 6 dá 54. 6 vezes 8 dá 48, vai 4. 6 vezes 6 dá 36. 36 com 4, 40. Baixa o 4, que dá 12, vai 1. 5 com 1 dá 6. Baixa o 4. Olha,
4.624, exatamente ao valor, tá bom? Então quer dizer que a gente não precisa fazer esse teste. Os próximos eu não vou fazer o teste, eu só vou fazer um teste, não preciso fazer dois. Raiz quadrada de 1681. Então, aplicando a nossa regrinha, o nosso método, da direita para a esquerda, a gente separa aqui. 12 para um lado, 12 para o outro. Do lado esquerdo, a gente vai encontrar a raiz exata ou aproximada. Então vamos lá. Raiz quadrada de 16. Então, raiz quadrada de 16, ó, é 4 exatamente. Então, coloca o 4. Primeiro valor vale 4. Do lado direito nós temos 81. A gente vai olhar para o último número, o 1. Que número elevado ao quadrado termina em 1? Como eu falei para vocês, tirando o 5, ele sempre tem 2. Ó. O próprio 1 elevado ao quadrado dá 1. E o 9 elevado ao quadrado também dá 1. Ou vai ser o 1 ou vai ser o 9. Tá bom? Então vamos testar primeiro o 1. Aqui o teste. Ó. Teste colocando 1. O primeiro valor é o 4, que a gente já achou. O segundo valor é o 1. Então, nós vamos ter 41 vezes 41. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 4 dá 4. 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 4 dá 16. Então, nós vamos ter 1, 8, 61. Olha, deu exatamente o que a gente achou. Então, pronto. Raiz quadrada de 1681 é 41. Agora aqui nós temos um número de 2, 4, 5 dígitos. Como eu falei para vocês, não importa quanto dígito tem. A regrinha é a mesma para todos. Então, nós vamos fazer um aqui com 3 dígitos. Para fazer com mais, é só acrescentar mais raiz quadrada na nossa tabelinha. Mas essa aqui ainda dá para usar a nossa tabela. Então vamos lá. Da direita para a esquerda, separa 2. Então agora eu tenho aqui, de um lado eu tenho 106, do outro lado eu tenho 9. Tá bom? Então, do lado esquerdo, aqui, eu vou encontrar a raiz aproximada. Então, a raiz aproximada de 109, observem aqui, nós temos raiz de 100. E a raiz de 100 vale 10. Então, o nosso primeiro valor é 10. Do lado direito, nós temos 9. Então, a gente vai ver que número terminado em 9, ou elevado ao quadrado, dá 9. Tá bom? Então, vamos digitar aqui o nosso zoom. Então, o primeiro número que nós temos é o 3. Ó, 3 ao quadrado dá 9. E 7. 7 ao quadrado dá 49. A gente tem que olhar só o final, 9. Tá bom? Então, vamos testar aqui primeiro o 3. Se não for o 3, a gente já coloca o 7 direto. Ok? Então, vamos lá. O nosso teste aqui vai ser no 3. Então, coloca o 3 multiplicado por 103. Vamos lá. Fazendo o teste. 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 0 dá 0. E 3 vezes 1 dá 3. Agora, 0 vezes 3 dá 0. 0 vezes 0 dá 0. E 0 vezes 1 também dá 0. 1 vezes 3 dá 3. 1 vezes 0 dá 0. E 1 vezes 1 dá 1. Somando tudo, 9, 0, 3 com 3 dá 6. Baixa o 0, baixa 1. 10.609. Exatamente o nosso número. Então, nosso número aqui é 3.